Eu vou falar daqui mesmo. Só 3 minutos também, alguém. Não, é o seguinte, eu não posso falar mesmo, porque eu tenho uma teleconferência com a presidenta do México. E telefonema internacional tem horário marcado. E eu vou ter que montar ainda lá no Palácio do Planalto para fazer essa conversa com ela. Mas eu só queria primeiro agradecer a vocês. Agradecer a dedicação de cada mulher, de cada homem que assumiram a responsabilidade de participar desse conselho, de preparar propostas para ajudar o governo a fazer coisas diferentes, a fazer coisas apresentadas pela sociedade civil. Nem sempre é possível colocar, porque muitas vezes as coisas que parecem simples são as mais difíceis, porque são aquelas que atendem a parte da sociedade que nunca foi atendida. E vocês sabem que atender a sociedade, que durante séculos foi tratada como invisível, embora custe muito pouco do ponto de vista financeiro, é muito difícil do ponto de vista da compreensão política de que essa gente também são cidadãs e cidadãos brasileiros que merecem comer uma fatia do bolo que nós produzimos. Mas eu acho que eu queria fazer da fala de todo mundo aqui a minha fala. E dizer para vocês que eu estou muito, mas muito agradecido com as coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu só quero que um dia a gente esteja com esse país tão preparado que as pessoas não precisem votar, sabe, numa pessoa pela pessoa. Que as pessoas votem, sabe, num projeto político. Um projeto que seja construído a muitas mãos. Um projeto que possa ser fiscalizado por muitas mãos. Porque nós estamos vivendo um momento, querida Laura, muito delicado na política e na humanidade. A narrativa e o argumento não vale mais nada. Não vale mais nada. O que vale é a rapidez da mentira nas redes digitais. É o que vale. E tanto para a direita quanto para a esquerda é uma disputa simplesmente do quanto mais curto melhor e do quanto menos explicar melhor. E eu acho que o mundo só vai ser civilizado quando a gente voltar a ter por conta de que é o argumento, é a narrativa das coisas que pode convencer a seriedade de alguém que disputa um cargo, seja, sabe, em qualquer lugar. E nós não estamos vivendo esse momento. Agora mesmo, no México, está acontecendo um pouco daquilo que aconteceu aqui em 2013. Todo mundo está lembrado de que uma simples reivindicação de 20 centavos de aumento do transporte foi o pretexto para que a extrema-direita tomasse conta das ruas utilizando o verde e amarelo. Todo mundo sabe que 20 centavos não causaria nenhuma revolução em lugar nenhum do mundo. Nem na própria empresa de ônibus que estava pedindo aumento. É que a partir daquele movimento inventaram o Black Boy, que fez uma quebradeira em São Paulo, e a partir dali a extrema-direita tirou, sabe, proveito e fez o impeachment da Dilma, e aí vocês conhecem o resultado, elegeu até um presidente da República. Então, a minha conversa com a Cláudia é porque eu acho que isso está acontecendo no México agora, sabe? E eu, às vezes, acho que tem o dedo de alguém, que talvez nem seja mexicano. Tá? Então, nós precisamos ficar muito atentos sobre essas questões. A economia do Brasil está correta. Obviamente que eu gostaria de crescer 10%. Mas o importante não é o quanto você vai crescer. O importante é se o que você crescer é distribuído. Porque esse país já cresceu 14% ao ano e não distribuiu. Então, o que é importante é que, aos poucos, a gente vai colocando a parte mais sensível e mais pobre da população dentro do orçamento do país. Levando a sério a educação, levando a sério a saúde, levando a sério, sabe, a legalização de terras indígenas, levando a sério a questão de demarcar, sabe, as zonas que nós precisamos demarcar, tanto no oceano quanto nas florestas, levando a sério a questão dos quilombolas. Só para vocês terem ideia, com a entrega que nós vamos fazer para as mulheres quilombolas, acho que amanhã,
sabe? Nós estaremos entregando em 3 anos e 4 meses 48% de tudo que é terra quilombola registrada nesse país. Em apenas 3 anos e meio. E obviamente que cada reserva florestal que a gente faz, cada terra indígena que a gente legaliza, cada benefício que você dá para um pobre, aqueles que estavam acostumados que o país fosse só deles, ficam irritados. Ficam irritados. De vez em quando, a Faria Lima escreve nos jornais, sempre no jornal O Valor, porque é o porta-voz, sabe, de que se a gente tiver um déficit de 0,20%, vai cair o mundo. Sabe, déficit de 0,20%, déficit de 0,15%. Enquanto nos Estados Unidos a dívida pública externa dele, sabe, é de 120% do PIB, na Itália é quase 200%, no Japão é quase 300%. Ou seja, no abalo o país aqui, nós vivemos por conta disso. E muitas vezes não se preocupam com o avanço que a sociedade brasileira está tendo. Eu digo para os meus ministros uma frase que é o seguinte: nesse país, a gente nunca conseguiu avançar o que precisava avançar, porque existe uma palavra, uma desgraça de uma palavra chamada gasto. Tudo que a gente quer fazer para o pobre, aparece aqui, não, isso gasta muito, investir na alfabetização gasta muito, investir na universidade gasta muito, investir em Instituto Federal gasta muito, investir no centro das contas. As pessoas nunca pararam para discutir e fazer a grande pergunta: quanto custou não fazer a porra das coisas sérias no tempo que você deveria fazer? Quanto custou? Esse é o desafio. Esse é o desafio que a sociedade brasileira tem que responder. Ou seja, nós vamos ficar discutindo quanto custa e não discutir o quanto custou não fazer? Quanto que o Brasil perdeu no alfabetizar o povo na década de 50, quando começou o êxodo rural? Quanto que o Brasil perdeu por não ter feito a reforma agrária na década de 50, quando foi feita inclusive no Japão? Quanto que o Brasil perdeu de não investir em ciência e tecnologia na hora certa e não investir na saúde na hora certa? Então é esse culto que nós temos que ver. Aliás, eu falei agora para o nosso querido Clemente, eu falei o seguinte, e a culta aqui está falando: é preciso que vocês me apresentem um estudo urgente do que ganha um trabalhador americano. Porque essa última imputação de taxa que eles colocaram para nós não temos o direito de aceitar por dignidade e respeito ao que nós fazemos aqui para os trabalhadores brasileiros. Eu quero saber quais são os direitos que os trabalhadores americanos têm para vir um tal de diretor financeiro, não ter das contas, impor multa, gente. Impor multa por conta do desmatamento. Será que eles não percebem que eles já estão careca? E que nós ainda estamos como um jogador cortando só um pedacinho aqui do lado? Será que eles não se dão conta de que nós, nesses 3 anos e meio, diminuímos o desmatamento em todos os biomas brasileiros? Será que eles não estão certos? Então, gente, é o seguinte, eu acho que esse conselho é o retrato do que pode significar a democracia nesse país. Não basta votar, é preciso votar, fazer e controlar. Eu vou aproveitar para terminar fazendo uma consulta a vocês, para vocês se transformarem num conselho deliberativo. Eu, faz 10 dias, eu vou contar uma coisa aqui, eu não deveria contar, mas eu vou contar. Faz 10 dias que o ministro da Justiça me apresenta um estudo para colocar em prática uma coisa chamada telefone seguro. Nós temos o cadastro, o endereço e o chassi do celular de 2,5 milhões de celulares roubados. Nós não sabemos quem roubou, mas sabemos que os telefones foram roubados porque nós temos um número de telefone. E eu ia passar uma mensagem. Eu ia apertar um botãozinho e passar uma mensagem dizendo que todos os 2,5 milhões de pessoas que estão com o celular roubado têm que devolver. Precisa devolver porque ele pode estar cometendo um delito e, se ele for pego, ele pode sofrer uma punição desnecessária. Eu sei que rico não compra telefone roubado, mas eu sei que os pobres compram. Quem é que não gosta de comprar uma coisinha barata? Todo mundo gosta, ou mais barata.
Entretanto, essa inquietação econômica de quem está com o telefone roubado mexeu com a minha cabeça. Mas eu não posso ficar com essa dúvida, porque o telefone seguro vai deixar 200 milhões de brasileiros tranquilos de que ele não vai ter mais o seu celular roubado. Então, eu estou disposto, hoje eu convoquei uma reunião com o ministro, porque já era para ter convocado, eu não convoquei, eu vou efetivamente despachar o sinalzinho para quem tiver com o telefone roubado, devolver, porque senão poderá ter consequências. A dúvida é que eu não quero devolver na delegacia, eu quero devolver no correio. Porque devolver na delegacia, as pessoas têm até medo, porque não sabem o tipo de delegado que vai encontrar ou o tipo de policial. Então vamos tentar que a gente faz no correio. Mas eu queria que vocês votassem. É uma votação. Sabe? Com a mão levantada é o seguinte: quem acha que eu tenho que fazer isso, independente dos 2,5 milhões que tem, sabe? Levante a mão. Quem acha que eu não tenho o que fazer, baixa a mão. O cara vai ser só você, cara, só você, porra. Gente, é o seguinte, por maioria absoluta, nós vamos divulgar a notícia que nós temos para o povo brasileiro. Gente, um abraço, que Deus abençoe vocês e até o próximo Conselhão.